Olá, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esse é o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes. Você que é novo, gostaria de convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo e dar um like para ajudar o canal, para o canal crescer, amém? E nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. Irmãos, e hoje eu quero falar de mais uma das mensagens que eu prego na igreja, que chama Deus capacita aquele que Ele escolhe. E o texto base que eu vou usar para falar sobre esse assunto, irmãos, está lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Quando Moisés se encontra, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente. Né? Até que ele vê lá os pés, ele não nada queimava, a sarça consumida pelo fogo, mas ela não se queimava, não se consumia. Amém? Então lá no Êxodo 3:10 fala assim: Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o povo, os filhos de Israel, do Egito. Né? Então Moisés vai lá e fala. Então, agora do 11 ao 12. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: Certamente eu serei contigo, pois isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e eles disserem: O Senhor, o Deus de vossos pais, me enviou a vós, e eles me disseram: Qual o seu nome? O que lhes direi? Então Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais assim aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Então a primeira parte foi essa, né? Então lá no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 ao 14. Espera só um minutinho, irmãos, amém? 10 ao 14. Estamos aqui no 10. Então Moisés disse o seguinte para o Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? O surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. E ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não, Arão, o Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te alegrará em teu coração. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus ele capacita aquele que escolhe, né? Então aqui vocês estão vendo que Moisés, ele, se você for fazer um estudo mais assim aprofundado sobre ele, você vai entender que ele era gago. Moisés era gago, ele não era muito bom no falar, não. Né, irmãos? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Deus não chama ninguém sem ele capacitar. Então a nossa limitação, irmãos, perante Deus ela não é nada. Pois precisamos entender que quando Ele nos chama e nos faz uma promessa, Ele nos dará todos os instrumentos e toda a capacidade para exercer, para fazer. Para exercer o chamado que Ele nos deu. Irmãos, e sem saber que Moisés não sabia que Deus já havia capacitado. Porque, irmão, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Moisés conviveu 40 anos no Egito. E depois que ele matou aquele egípcio e fugiu para o deserto, Moisés ficou 40 anos no deserto do Sinai. E tudo isso fez parte do projeto e do plano de Deus para que Deus tinha sobre a vida de Moisés. Porque Deus, para chamar um homem, para conduzir o povo no deserto, esse homem tinha que conhecer o deserto na palma de sua mão. E Moisés era este homem que conhecia o deserto na palma de sua mão. No caso, o deserto do Sinai. Amém? Então, Moisés, sem saber que Deus já havia dado capacitado, Moisés ainda não havia entendido. Porque Moisés conhecia o deserto, Moisés era instruído em toda a ciência do Egito, então ele tinha mais condição de falar. Mas Moisés ele não acreditou que ele conseguiria exercer. Aí Deus ficou irado, aí Deus pegou e chamou Arão, porque Arão sabia falar bem, para ele falar com o Faraó as coisas que Deus mandava. Moisés passava para Arão, Arão pegava lá e falava.
Então, irmãos, os planos de Deus, eles são perfeitos para os seus escolhidos, né? É a questão de muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu entendo que é na questão do chamado ministerial. Tem algumas pessoas que, você tem um chamado. Não, eu fui chamado para ser pastor. Às vezes nunca vai ser, mas tem um chamado. Deus quer. Mas tem aqueles que Deus escolhe. A pessoa que Deus escolhe, se ela querendo ou não, ela vai cumprir o chamado de Deus. Ela querendo ou não, ela vai ter que fazer. É o caso de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive pregar para os ninivitas. Mas ele foi para o barco, começou a chover, tudo começa a dar errado para ele. Começou a dar errado para Jonas. Ele saiu do barco até que a baleia engoliu e colocou ele onde Deus queria. Um peixe grande, né? Não vou falar que é baleia, não. Porque a gente não dá para identificar. Então, irmãos, Deus, quando Ele chama você, e quando eu vou falar de experiência própria, então o chamado ministerial, a libertação, né, cura, esses treinos assim, eu fugi muito tempo. Eu não queria viver para Deus, viver assim. Eu queria ter meu trabalho e fazer a obra de Deus também. Mas só que Deus, Ele queria que eu ficasse por conta dele. E hoje eu tô numa situação hoje, que antes eu morava de aluguel, eu padeci 2 anos ficando desempregado, recém-casado, e foi um tempo que Deus me provou até eu entender que Ele queria que eu fizesse a vontade dEle, porque o meu coração não estava no centro da vontade de Deus. Aí quando eu entendi a vontade de Deus para a minha vida e coloquei meu coração no centro da vontade de Deus, aí Deus veio e começou a agir. Amém? Então, irmãos, o que acontece? E o tempo é uma ferramenta de Deus, que ela nos prepara para a gente viver o propósito dele em nossas vidas. Então, irmãos, Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a sua vida. Eu não sei se você tem um chamado, você está vendo esse vídeo aqui, se a mensagem está te tocando. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um projeto. Se você foi chamado e você está fugindo daquilo que Deus tem para você e tudo está dando errado, é porque você está em desobediência. Se você quer viver algo que Deus tem um chamado para você e você está em desobediência, as coisas na sua vida vão dar errado porque você não está obedecendo a Deus. Já a pessoa que foi chamada já não tem problema, é diferente. Então, irmãos, Ele quer nos chamar e nós passamos por um processo de preparação. Moisés já estava pronto para levar o povo para o deserto, só que ele precisou passar aquela luta, porque Deus queria ferir os deuses do Egito, e Deus feriu, usando a vida de Moisés. As pragas que vieram no Egito foram todas Deus trazendo juízo sobre a nação do Egito. Isso é tremendo, você pensar nisso. Então, irmãos, Deus, aí quando Moisés foi para o exército, por que na verdade Israel poderia ter chegado lá em 2 dias, lá na Canaã? Não foi porque tendo que passar pela terra onde havia os midianitas, eles tinham mais poder lá, mas não vou entrar nesse ponto. O ponto é que Moisés, no princípio, ele não entendia a grandeza do Deus que apresentou perante ele, como Abraão. Abraão é reconhecido como o pai da fé, mas no princípio, Abraão não tinha a fé que ele tinha no final da vida dele. Porque como Deus capacitou Abraão para viver a promessa do filho Isaac, porque vocês vão entender, irmãos, isso é revelação de Deus. Abraão, no princípio, se Deus tivesse dado Isaac no outro ano que ele fez a promessa, Abraão não tinha levado Isaac para ser sacrificado. Mas o Abraão, depois de 20 anos da promessa que ele teve Isaac, ele levou Isaac para ser sacrificado. Durante o caminho, Isaac perguntou: pai, cadê o sacrifício? Aí Moisés disse: Deus proverá o sacrifício. Moisés ele levou, porque Deus deu, Deus tinha direito de ter o menino de volta. É Deus que deu, né? Então, Deus proveu o cordeiro, foi lá, não deixou, porque Deus quis provar Moisés de acordo com a cultura daquela região. Então, irmãos, Deus, os homens de Deus que escreveram a Bíblia, igual o Moisés, ele não tinha aquela consciência de que Abraão não tinha aquela consciência de que Deus era onisciente, de que Deus já sabia o resultado. Então, quando os homens na Bíblia colocam fulano é provado, é porque o autor coloca porque ainda não teve aquela compreensão da onisciência de Deus.
Porque Deus conhece tudo e sabe de todas as coisas. Então nosso Senhor, como Ele sabe de todas as coisas, aqueles que são chamados, Deus, Ele interfere em tudo. Deus interfere em tudo. Irmãos, eu falo, Deus nos dá sabedoria. Deus me deu sabedoria para mim escolher obedecer. Hoje eu sou casado, tá vendo a foto aqui da minha esposa. Eu fiquei muitos anos solteiro, mas eu falava assim, Deus, eu quero namorar a pessoa que o Senhor vai querer, eu quero namorar a pessoa certa. Porque quando você namora, vamos supor, você não tem 10 namorados, todos terminam, até você encontrar a pessoa certa, você corre de fazer muita cagada, muita besteira, sabe? E fazer muita coisa que Deus não agrada. Eu falei, Deus, eu quero namorar a pessoa que eu vou casar. E deu tudo errado, até eu encontrar a pessoa que eu for casar. Eu sou casado, minha esposa maravilhosa na minha vida, é uma bênção, meu casamento está abençoado. E depois, meus, que eu escolhi fazer a vontade de Deus na minha vida, que eu me coloquei no centro da vontade de Deus, eu consegui minha casa própria, tenho o emprego que eu quero, tenho uma vida estabilizada para a glória de Deus. Irmãos, e quando você escolhe obedecer a Deus, você vai começar a usufruir das bênçãos que Ele tem. Quando você decide viver o chamado dele como Ele quer e coloca o seu coração voltado para a forma que Ele quer, a sua vida muda. Amém? Por muitos anos na presença de Deus eu vivi passando dificuldade, nunca me faltou nada, porque o papai Ele é muito bom, Ele não deixa faltar nada para a gente. Mas o que acontece, irmãos? Eu vivi no aperto. E Deus hoje, Ele me tirou do aperto. Ele me deu uma casa própria. Meu casamento está abençoado. Em breve virão os filhos. Então, irmãos, Deus sim só bênção para nossas vidas. Deus sempre quer o melhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Espero que tenha abençoado sua vida. Tenha trago edificação. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, irmãos. E até o próximo vídeo. Que o canal agora voltou com a força total. Amém? Que Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos. Amém.